Qual é a diferença entre esses dois bebês? Por que um bebê de 24 semanas merece os nossos esforços para sobreviver e um bebê de 7 meses tem que ser morto, executado pelo Estado? Peço escusas pela minha voz, estou um pouco gripada, mas estou muito feliz de poder falar desse assunto na tribuna, justamente nos últimos dias da minha gestação. Correndo o risco da Joana, minha filha, nascer hoje, amanhã, e é justamente sobre isso que eu quero falar. Sobre a saúde, sobre os nossos hospitais, e principalmente sobre a saúde das crianças, e por que não também do direito do nascituro. Bem, senhores, eu já falei sobre isso muitas vezes, alguns aqui acompanharam, inclusive, a nossa CPI do aborto no ano passado. Infelizmente, este parlamento, no ano passado, foi utilizado, na minha opinião, manobrado pela bancada feminina para emitir um pedido, uma nota oficial nos veículos oficiais dessa casa, cobrando, pedindo ao Estado, pedindo ao próprio Estado, pedindo aos hospitais que tivessem mais pressa para matar um bebê de 7 meses na barriga da mãe. Não sei se os senhores lembram dos detalhes desse caso, mas o bebê morto tinha aproximadamente esse tamanho. Aproximadamente esse tamanho e esse peso. Nós fizemos um esforço de reproduzir a imagem no seu tamanho real aproximado. Um bebê de 7 meses, senhores, é um bebê viável. O que isso quer dizer? Não importam as razões pelas quais se queira praticar uma interrupção da gravidez. Veja bem, interromper uma gravidez não é necessariamente matar um bebê. É possível interromper a gravidez e tirar o bebê vivo. Nesse caso, Santa Catarina, através do Estado, inclusive dentro dessa casa, foi pedido pela bancada feminina que se tirasse o bebê morto. Um bebê de 7 meses consegue sobreviver com uma taxa de aproximadamente 82% fora da barriga da mãe e 75% dos casos sem absolutamente nenhuma sequela. Mesmo assim, no ano passado, o Estado matou um bebê desse tamanho. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar, mas sobre momentos paradoxais. Se às vezes o Estado age em favor da morte, também existem momentos em que o Estado age em favor da vida. E eu penso que esses deveriam ser os momentos de regra. Não deveríamos ter médicos, militantes, qualquer funcionário público trabalhando para tirar a vida ou a saúde de alguém. Então, por que nós vamos falar sobre isso? Porque no último dia, 17 de novembro, foi o dia do prematuro. O dia em que se comemora a vida das crianças que, ainda que nascendo fora do seu tempo esperado, ainda que nascendo antes do tempo esperado, conseguem vencer a batalha pela vida e conseguem permanecer com saúde, crescer, se tornar adultos que possam contribuir com a nossa sociedade. E no último dia 17 de novembro, a nossa maternidade aqui de Florianópolis, a maternidade Carmela Dutra, divulgou um fato histórico deste hospital. O nascimento da menor bebê a nascer e sobreviver no hospital Carmela Dutra. Quantas semanas tinha esse bebê? 24 semanas. Aproximadamente desse tamanho. Senhores, a equipe médica do Carmela Dutra, nosso hospital aqui de Florianópolis, se mobilizou fortemente, de uma maneira aguerrida, para preservar a vida de um bebê desse tamanho. Enquanto outro hospital conseguia autorização para matar um bebê ainda maior. E eu pergunto para os senhores, qual é a diferença entre esses dois bebês? Por que um bebê de 24 semanas merece os nossos esforços para sobreviver e um bebê de 7 meses tem que ser morto, executado por agentes do Estado? Essa menina, essa princesa que nasceu ali no nosso hospital Carmela Dutra, na maternidade Carmela Dutra, se chama Dandara. Por que ela nasceu tão precocemente? A sua mãe, dona Ana Maria, tinha hipertensão, diabetes gestacional e sofreu um descolamento prematuro de placenta, teve que fazer uma cesariana de urgência. Ou seja, a gravidez da dona Ana Maria foi interrompida. Interromper uma gravidez, porque essa gravidez está causando algum tipo de desconforto moral, psíquico, emocional para a mulher, é um fato que não necessita estar correlacionado com a morte do bebê que nasceu. A gravidez da dona Ana Maria foi interrompida, mas a equipe médica, diferente de outros casos, lutou para manter esse bebê vivo.
Com 24 semanas, o bebezinho tinha 450 gramas, senhores. Imagine isso, menos de meio quilo. Hoje, a Dandara já tem 1,5 kg e um bom prognóstico para voltar para casa, para seguir sua vida. Os funcionários, os médicos do Hospital Carmela Dutra foram verdadeiros guerreiros, verdadeiros anjos da guarda, fazendo o que todos os médicos deveriam fazer. Eles atuaram ainda com uma equipe reduzida, o menor número possível de funcionários, de médicos, de equipe de saúde, entrando em contato com aquele bebezinho tão pequenininho. E as primeiras 72 horas na vida da Dandara foram fundamentais. E isso não teria funcionado, não teria dado certo, se o Hospital Carmela Dutra não tivesse a estrutura física, os equipamentos e o preparo necessário dos seus profissionais. Então eu gostaria de, primeiramente, parabenizar a nossa maternidade Carmela Dutra por esse feito histórico, o menor bebê a sobreviver prematuro neste hospital, 450 gramas e 24 semanas. Parabenizar essa mãe pela força, pelo amor de mãe, parabenizar a equipe de saúde e também a estrutura do hospital que conseguiu, através do suporte ventilatório CPAP nasal, uma técnica de ventilação para ajudar prematuros, conseguiu salvar esse bebê. E aproveitando essa situação, desse bebezinho tão pequenininho, 450 gramas, nós estamos, os senhores sabem, nessas últimas semanas, destinando as nossas emendas para a saúde. E muita gente fala, a deputada Ana foi, por muito tempo, aqui uma deputada polêmica nessa casa, e muita gente diz por aí, inclusive os jornalistas, que a deputada Ana só vive de discurso, só sobe na tribuna para falar e não faz nada. Não conhecem o nosso trabalho, mas a gente vai aproveitar para mostrar para você que ideologia e posicionamento político, à direita, à esquerda, ao centro, tem sim impacto prático nas ações que um parlamentar toma. E por isso, levando em conta esse episódio, a maternidade Carmela Dutra chamou nossa atenção, razão pela qual nós mexemos na nossa tabela de emendas para conseguir enviar para o hospital, para a maternidade Carmela Dutra, uma emenda de auxílio nos recursos da saúde. E isso nos lembra também que, nos últimos anos de mandato, esta deputada já destinou 31 milhões de reais para a saúde. No ano passado, conversando na Comissão de Finanças, nós conseguimos, só para a maternidade Marieta Conder Bornhausen, o envio de 20 milhões de reais, distribuídos em 2 anos. Na minha cidade natal, nós temos também um hospital Pequeno Anjo, hospital que cuida da saúde infantil da região, referência também. Enviamos mais de 1 milhão de reais para o Hospital Pequeno Anjo. No último ano, então, 2,5 milhões de recursos enviados. E nos últimos 5 anos, 11 milhões de reais em recursos enviados pela deputada Ana para a saúde no nosso estado de Santa Catarina. E por mais que seja um pouquinho chato, eu quero conversar com você, nosso eleitor, que se identifica com esses municípios, para que você conheça quais são as cidades catarinenses para onde a deputada Ana já enviou recursos da saúde, com atenção a hospitais que zelem pela segurança, que queiram promover a vida e não a morte, como é o caso de alguns militantes. Nós enviamos recursos para Abelardo Luz, Anitápolis, Araranguá, Bom Jesus, Bom Retiro, Brusque, Campo Alegre, Caxambu do Sul, Chapecó, Correia Pinto, Criciúma, Ermo, Florianópolis, Fraiburgo, Garopaba, Governador Celso Ramos, Içara, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Maravilha, Navegantes, Palma Sola, Pomerode, Pouso Redondo, São Carlos, São Francisco do Sul, São João Batista, Timbó, 13 de Maio, Videira e Xaxim. Então você, catarinense, que na última eleição fez de mim a deputada mais votada da história de Santa Catarina, saiba que nós estamos atentos aos problemas do município. E é mentira, seja de jornalista ou de formador de opinião, dizer que deputado que tem posicionamento político claro, à direita, que é conservador, vive de discurso. O nosso trabalho também é técnico, tão técnico quanto de qualquer outro deputado. Então, muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, parabéns à maternidade Carmela Dutra por ter trabalhado e por ter feito o trabalho de anjo da guarda na vida dessa criança. E que isso sirva de inspiração a outros funcionários públicos, outros profissionais da saúde e que usem seu talento e o salário bem remunerado que recebem para salvar vidas e não para abortar bebês.